Olá, pessoal! Saudações afro! Estamos começando mais um vídeo em nosso canal Lucimere Passos, Negritude, Luta e Ação. Comentem, curtam, se inscrevam, compartilhem. Hoje, 13 de maio, a nossa participação será exatamente falando um pouco da história desse 13 de maio. E o tema dessa edição será exatamente esse: a liberdade que ainda buscamos. Né? Durante a nossa participação, nós também teremos um momento inédito, que é a declamação de uma poesia autoral. A nossa história é muito inspiradora, a nossa ancestralidade é muito presente em nossa vida. Então, hoje eu trago para vocês uma poesia na qual eu me inspirei na história dos pretos velhos. Os pretos velhos, que inclusive é tema de nossa conversa nessa noite. Poesia. O nome de nossa poesia chama-se Preto Velho Tá Cansado. Preto velho se move no giral da senzala e mesmo já sendo dia, sente o peso do corpo cansado, fruto de sua velhice. Olha e diz: o dia amanheceu e ele tanto dormiu que hoje não viu os pássaros dando o seu pio. E eles que sempre me avisam: preto velho, é hora de lida. Parece que meu corpo tá pesando mais que antes. É um peso nas pernas, meus pés estão doendo. Eles que antes eram ligeiros, firmes, aguentavam todo o peso do corpo. E essa cabeça velha, esquecida, pesada, parece esqueceu de tudo. Até mesmo de sua preta véia que foi morar no céu. Que felicidade, minha véia, de não mais sofrer, não mais chorar, não mais lembrar do nosso canto do outro lado do mar. Perdido em meus pensamentos, escuto o patrão me chamar. Vou levantar e segurar meu corpo nas lembranças do além-mar, onde ficou minha alma, quando fui para cá trazido, numa viagem sem volta. Escuto mais um grito: negro velho dormioco, levanta que já é tarde, vai buscar lenha pro fogo, antes que teu lombo arde. Sim, patrão, tô levantando, não aguento mais o corpo, ao quebrado e cansado. Mesmo assim procuro meus pés para fazer o mandado. Dedico esta minha poesia à memória de todos os pretos e pretas velhas. Essa poesia, inclusive, nasceu de uma reflexão que fiz nessa época de pandemia, onde, mais uma vez, os institutos de pesquisa desse país mostram desse contingente de pessoas que foram acometidas, né, pelo vírus, que mais sofreu. Aí estão as estatísticas.
os negros, as negras, os idosos negros, moradores de periferia. Bom, mas o nosso tema versa exatamente sobre esse 13 de maio. Esse 13 de maio que, durante nossa vida escolar, foi pautado por uma história de felicidade, uma história em que um povo que foi trazido à força, com toda a violência inerente à situação, para este país, com aquelas condições que nós já sabemos e que não vamos detalhar. Nós já vamos falar da vida dessas pessoas que já perpassavam em tempo mais de 300 anos. Gente, a nossa história de escravidão durou quase 4 séculos. Quando começaram os primeiros movimentos denominados abolicionistas, né, que se contrapunham exatamente ao grupo escravocrata, né, aos escravocatas, ficava patente esse sonho de liberdade, esse sonho de terminar, esse sonho de extinguir essa vida de violência, de subalternidade, de opressão. É bom que vocês saibam que, do ponto de vista histórico, nós tivemos... A Lei Áurea não chegou assim de repente. Não foi um ato de benevolência do poder público, na época representada pela Princesa Isabel. Não. Muito antes, quase 50 anos, aliás, quase 30 anos antes, já começava a pipocar nesse país alguns movimentos denominados abolicionistas, né? Onde homens como André Rebouças, José do Patrocínio, o próprio Joaquim Nabuco. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a figura de Luiz Gama. Luiz Gama, o filho ilustre de Luísa Maim, que era exatamente uma mulher negra, que hoje nós chamamos de ativista, mas ela fazia exatamente isso. Ela já se movimentava com os seus pares em prol da libertação do seu povo. E Luiz Gama nasceu exatamente no cativeiro. Luiz Gama foi um dos escravizados, mas se tornou jornalista e advogado. E um dos abolicionistas com uma militância fervorosa em favor de libertar o seu povo, o nosso povo. Para que vocês tenham assim uma ligeira ideia da participação e do trabalho empreendido por Luiz, através de diversas ações na justiça em que ele representou, em que ele impetrou, quase 1000 irmãos escravizados foram libertados nesse período de efervescência dos abolicionistas, e se tornando pessoas livres. O 13 de maio, nós temos que entender o 13 de maio não como um ato de bondade. Aconteceu. Por quê? Porque antes já existia um caminho, já houve um lastro histórico, já houve um lastro de participações e intervenções em favor desse momento. Antes que a Lei Áurea fosse promulgada, houveram 3 outras leis que já eram uma esteira para chegar naquele momento de 13 de maio de 1888.
lendo aqui alguma dessas histórias, né, que o colonizador nos conta e que passou nos livros e que a gente aprendeu, curioso é que as 3 leis que antecederam a Lei Áurea, todas ocorreram, todas foram promulgadas também em setembro. Eu fiquei assim com essa curiosidade do porquê ter sido sempre em setembro, não é? Uma, que foi a primeira, Lei Eusébio de Queiroz, né, que proibia o tráfico de escravos, não é? Mas a essa altura, quando houve a promulgação dessa lei, praticamente esse movimento, né, de compra de escravos, ele estava bastante debilitado. Ele praticamente não existia, com a força que eu quero dizer dos primeiros tempos. Sucedeu a essa lei, né, a lei do ventre livre. As leis brasileiras, elas têm muitas coisas curiosas e sempre deixam algumas lacunas. Lacunas que serão quase sempre aproveitadas por quem as faz. Porque vejamos, a lei do ventre livre, né, que foi promulgada em 1871, salvo o melhor juízo, foi isso mesmo, ela dizia em seu corpo que os filhos de escravizados nascidos a partir daquela data, 28 de setembro de 1871, estariam livres. Bom, inicialmente, quem lesse e não adentrasse no bojo dessa lei, nos meandros dessa lei, acharia que todas aquelas crianças nascidas a partir de então já estariam livres. Não, não era bem assim. Quando essa lei ela foi promulgada, ela tinha lá, né, um parágrafos, incisos que dizia que aquele preâmbulo, aquele caput da lei, né, como a gente diz em direito, tinha lá as suas particularidades. E nessas particularidades, a gente chama a atenção para duas delas, né? Primeiro, as crianças, o dono dos escravos, né, os senhores de engenho, a elite rural da época, um pouco parecida com a nossa elite hoje, ela tinha 2 situações para libertação desses filhos de escravos. Se a criança fosse libertada, crianças com 8 anos fossem libertadas, o dono do escravo não receberia nenhuma indenização. Aliás, o contrário. A partir de 21 anos, né, naqueles casos em que os filhos tivessem 8 anos, os donos desses escravos receberiam uma indenização em torno de 600 mil réis por cada cabeça, por cada negrinho, por cada negrinha que o dono concedesse essa alforria. E aí a gente fica a pensar, se esse era um grande negócio, por quê? Porque já estava em curso, não é, todo esse movimento em favor do fim da escravidão. Então, claro e evidente que aquela classe dominante iria fazer tudo para não sair de mãos abanando, não sair sem nenhuma indenização, sem nenhuma recompensa.
para si. É bom que se diga, para que não pensem que essa indenização era por escravo. Não, não, não. O escravo ficava à mercê do que seu dono quisesse assim fazê-lo. Então, tinham essas duas condições. Os filhos, maior de 21 anos a partir daquela data, o dono não recebia nenhuma indenização. Mas, se fosse concedida, né, a alforria desse escravo, com 8 anos, desse escravo criança, ele receberia 600 mil réis por cada escravo libertado. Aí a gente fica assim a pensar como o capital sempre dominou as relações sociais, não é de hoje. Hoje ele pode estar mais feroz e selvagem, mas é algo de se pensar que, claro e evidente, que os senhores de engenho optaram exatamente pela alternativa que lhes garantisse uma indenização. Já pensaram quantos escravizados, quantas crianças foram alforriados? E para onde foram essas crianças? E essas crianças ficaram aonde? E essas crianças que já, por lei, aquela lei que está sempre entre aspas, já não tinha nenhuma responsabilidade, né? O que esses pais fariam com essas crianças? O pai escravo, imagine a situação. O pai continuaria escravizado, sua família e a criança alforriada. E aí? Deixo essa reflexão aí para vocês. Por último, isso é bom que se diga, que a lei dos sexagenários, né, não foi uma lei criada pela classe dominante dos senhores de engenho, né, da elite rural. Não foi uma lei promulgada com o objetivo de dar liberdade, conceder a liberdade, dar alforria a esse escravo porque ele estava velho e cansado, como nossos pretos velhos. Não, gente. Até porque a média de vida, né, de quem começou exatamente nessa atividade como escravo, com aquele trabalho que a gente já conhece, porque a história diz como é que foi, trabalho estafante, trabalho violento, trabalho de você não ter em contrapartida sequer o alimento, o escravo, com menos de 50 anos, a expectativa de vida chegava a 47. Então, poucos, muito poucos, chegavam a 60 anos. E aí a gente fica aqui a pensar. 60 anos, alforriado, concedido uma liberdade. Liberdade? A liberdade consiste apenas no ato físico? No ato de você dizer, você agora pode ir e vir, cruzar aquela porteira, cruzar aqueles limites territoriais da fazenda, sem que ninguém vá atrás de você, a sua busca? Será que a liberdade consiste somente nisso? Nós entendemos a liberdade como um dos bens preciosos do ser humano. E essa liberdade não chegou nesses moldes para aquele grupo de seres humanos. Primeiro, um escravo com 60 anos, por toda a sua trajetória de vida, muitos dos quais nasceram, né, em sua maioria, né, porque na época em que ocorreu a promulgação dessa lei dos sexagenários,
nós já tínhamos praticamente o quê? Quase 4 séculos de escravidão, de escravatura. Então, essa geração, né, da Lei Áurea foi uma geração que nasceu escravo, nasceu dentro da senzala. E a sua expectativa de vida é, como eu digo, estou reiterando, girava em torno de 47 anos, 45 anos. Muito poucos é que chegavam aos 60. E mesmo assim fazendo. Lembram na leitura um pouco ficcional que eu fiz da poesia, né? Sob a inspiração dessas histórias de vida, né? Um homem velho, até que surgisse uma norma como essa, denominada Lei dos Sexagenários, né? Pessoas que tinham acima de 60 anos, pudessem ter ser concedida a liberdade. Mas muito poucos alcançavam. E os que alcançavam, a gente se pergunta, para onde ia esse pessoal? Esse pessoal era abrigado ali? Esse pessoal ficava ali? Não, senhores. Né? Havia, inclusive, vamos dizer assim, uma determinação dentro da norma, né? Que eles tinham que morar algum tempo dentro da própria fazenda, mesmo depois de alforriado, mesmo depois da lei promulgada que determinava que quem tivesse 60 anos pudesse ser. Não era bem assim. O preâmbulo, o caput dizia isso. Mas os seus parágrafos, incisos, traria minúcias. Minúcias que eram sempre situações desfavoráveis para o grupo. Até que está se aproximando o 1888, né? Porque a Lei dos Sexagenários foi promulgada exatamente em 28 de setembro de 1885, quer dizer, 3 anos antes da Lei Áurea. É também importante salientar que a criação de mais essa lei não foi com o intuito de dar liberdade, de reconhecer o cansaço, de reconhecer a utilidade daquele ser humano que nasceu e se criou ali dentro e até a idade que chegou pudesse ficar livre. Não. Foi uma tentativa da classe política na época, junto com a elite da época, de procrastinar a solução final para a questão da escravidão. Vamos criar mais uma lei, né? Porque essa história do 13 de maio, ela teve, como eu disse a vocês, uma trajetória que a antecedeu. Mas essa trajetória, ela, que era exatamente a trajetória de emancipar os seres escravizados, ela não aconteceu por benevolência, ela não aconteceu por um ato de bondade, ela não aconteceu para reconhecimento da dignidade dessas pessoas, porque para essa elite, esses grupos, esses colonos, essas pessoas não representavam nada, somente força de trabalho. Então, já 3 anos antes da promulgação da Lei Áurea, houve uma tentativa de promulgar uma lei para retardar ao máximo, né? E enquanto isso, as nações do mundo inteiro já tinham abolido, onde houve escravidão, já tinha sido abolida, a situação no Brasil. A princesa Isabel,
dentro desse contexto histórico, ninguém se engane que não foi um ato de benevolência, um ato de bondade. Foi um ato de pressão. Todas as nações do mundo, né, já tinham abolido e se articulavam entre si para que, aonde ainda existisse, aonde resistisse um foco, né, de trabalho escravo, nos moldes que eram, esse país realmente sofreu algumas retaliações, né? E o Brasil, temendo, né, essa pressão, essas retaliações, resolveu, em 3 anos após a promulgação da lei de sexagenários, a liberdade de todos os escravos. O tema de nossa conversa hoje, o tema de nosso vídeo, quer levá-los, né, a que juntos nós possamos refletir. Bom, no dia 14 de maio de 1888, todo esse contingente de pessoas estavam livres. Livres? Livres de que ponto de vista? Livres a partir de que ângulo? Do ângulo tão somente físico, do ângulo de uma liberação. E onde é que essas pessoas, a partir de então, iriam morar? Será que essa lei, ela também tinha lá em seu bojo, ela tinha em seu contexto alguma situação que exatamente amparasse esse grupo? Não, não tinha. Pelo contrário, logo a seguir, né, já caminhando para o Brasil República, né, o que aconteceu com os nossos ancestrais foi que ficaram livres para poder ir e vir, mas não eram livres para ter acesso aos serviços mínimos e básicos ofertados pelo Estado, como sendo uma casa para morar, um emprego, porque até então, mesmo com toda a miséria, mesmo com toda a precariedade, tinham lá onde se abrigar com sua família. E a partir de então? A partir de então, iriam vagar pelo mundo, iriam levar uma vida de pessoas